Bom dia a todos, aonde quer que você esteja bem, você e a sua família. Lembre-se de se inscrever no nosso canal aí, para podermos continuar trocando ideias sobre o assunto de família, sempre baseado nos princípios da Palavra de Deus e no dia a dia, né? Na prática da coisa também. Hoje nós vamos falar do relacionamento de pais e filhos. Não é fácil e cada dia que passa fica mais difícil. Como é que está o seu relacionamento com seu pai? Como é que está o seu relacionamento com a sua mãe? Como é que está o seu relacionamento com seu filho, com sua filha? Como anda? Na realidade, é um assunto que causa muita inquietação, mas precisamos conversar sobre esse assunto. Cada dia que passo, repito, fica mais difícil, pela influência em que a família está sofrendo diariamente na educação dos filhos. Eu sou de uma família de 7 irmãos. Meu pai, com muita luta, conseguiu dar uma educação para todos. E eu, seguindo o seu exemplo, também já cuidei de 3 filhos e continuo cuidando, né? Porque na realidade filho continua sendo filho, apesar de já estarem de maiores, né? Eu e minha esposa tivemos 3 filhos e eu sempre tenho dito o seguinte, mas professor, o senhor é formado em quê? Eu sou formado em pedagogia, em estudos em teologia e tenho algumas pós-graduação, entre elas a terapia familiar, terapia comunitária, mas eu sempre tenho dito que eu sou formado em criar menino. Lá em casa eu tenho 3 diplomas, né? 3 filhos que praticamente já criamos, já são de maiores, um já está casado. Mas a pergunta é, posso dizer não para o meu filho? Outro dia uma mãe, ela me indagou, professor, minha filha está pequena e eu tive uma orientação de uma pedagoga que eu não devo dizer não para minha filha, que vai criar um trauma na minha filha. Eu disse, foi mesmo, minha amiga, foi. E ela disse, eu posso ou não posso dizer não para minha filha? Algumas pessoas têm essa dúvida. Alguns acham que o não, a palavra não, ela cria alguma situação difícil para a criança. Alguns estudiosos da área dizem que pode criar um bloqueio, um trauma. Então existe muitas questões sobre esse assunto. Mas vamos aqui na palavra de Deus, que está em Provérbios 12, capítulo 1. Provérbio 12, capítulo 1. Diz, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Muito forte, né? Muito forte. Vou repetir. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento,
mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, aqui deixa bem claro que a disciplina faz parte do contexto de pais e filhos, ou seja, o pai e a mãe têm que constantemente disciplinar o seu filho. E uma das metodologias, pelo menos a que eu mais uso, é a palavra. Eu converso muito com meus filhos, mostrando, orientando o que deve ser feito ou não. Olha aí, olha onde aparece o não já, né? O que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, uma das metodologias mais eficazes da disciplina é o esclarecimento, a palavra. É o pai e a mãe sempre estar conversando com seu filho, mostrando isso pode e por que pode. Isso não pode, olha aí o não. Isso não pode e por que não pode. Tem pai que chega para o filho e diz assim: pai, mãe, olha, você não pode fazer isso. E a criança pergunta assim: por que não posso? Ele diz: porque eu estou dizendo que não. Não é assim. Não é assim que se faz, né? Tem que explicar por que não pode fazer daquele jeito. Isso é um respeito que você está transmitindo para com seu filho. Queridos, eu e você cobramos muito respeito dos nossos filhos. Mas me desculpe eu ser muito franco aqui, muitas das vezes nós não estamos respeitando os nossos filhos. Isso é muito sério. Então, se eu digo, meu filho, isso não pode, e independente da idade, ele pergunta, por que mamãe, por que papai, você tem que explicar direitinho por que não pode, porque ele não pode fazer ou agir daquela maneira. Isso é respeito. Porque se você dissesse não pode porque eu estou dizendo que não pode, você já está indo para um caminho que não é saudável. Aí usando da sua autoridade, uma liderança autoritária. E aí esse caminho pode até dar certo por um período de tempo, mas não é o ideal. Você está lidando com uma pessoa pensante. Ele é pequeno, mas ele é um ser pensante. Ele é um jovem, é um adolescente, tem dúvidas, mas ele quer saber por que sim e por que não. Então, a disciplina tem uma amplitude muito grande, a disciplina para com as crianças. Mas hoje eu estou falando mais no uso da disciplina verbal, né? Na disciplina verbal, conversar com o filho, esclarecer, explicar o porquê sim e o porquê não. Olha, nós temos o nosso exemplo maior é nosso Pai Celestial. Ele, só para você ver, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, ele
escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos, 8 começam com a palavra não. Interessante, né? 8 começa com a palavra não. Então, se o Papai do Céu, se o exemplo de Pai, o Pai de amor, que nosso Pai Celestial é Pai de amor, ele usa o não, isso quer dizer que não é errado nós usarmos o não para os nossos filhos, certo? Nós precisamos, no momento certo, com carinho, com amor, na hora que for preciso, falar: filho, aí não, assim não. Mas por que, papai? Por isso, por isso, por isso. Porque se você fizer isso, filho, vai acontecer isso, 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 isso. E eu estou dizendo um não para você, porque eu quero o seu bem. Porque eu quero o melhor para você. Então os nossos filhos, eles têm que ser e entender essas questões. Então, queridos, nós precisamos saber dizer não, porque não basta dizer não, é necessário dizer não, e tem que se dizer não com carinho, com amor, mas tem que saber a hora e como dizer não. Tem pai que só diz sim, sim, pode, 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 pode. Dá tudo pro filho, é sim, sim, sim. Mas não é assim que funciona. Mais na frente, essa criança que o pai diz sim, 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 a mãe diz sim, 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 lá na frente ele recebe o não. E aí ele não sabe lidar com essa situação. Eu sou educador. E a criança nasce, aí o pai e a mãe dizendo sim, sim, quando traz para primeiro contato social na escola, que ali chega no convívio com as outras crianças, ele tem dificuldade, porque a professora no momento ou outro diz não para essa criança e ele não quer aceitar, porque ele não está acostumado a lidar com o não. E o não representa limites. O não representa que você pode, mas nem todas as coisas você deve fazer. Ah, eu posso fazer? Sim, poder é uma coisa, mas dever é outra. E o segredo da vida é você lidar com essa situação. Tem gente grande aí. Olha, eu estou dizendo, tem gente grande hoje que não sabe lidar com essa situação quando recebe o não. Não sabe. Porque não foi disciplinado, não foi orientado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Queridos, família é tudo. É a família que orienta, que diz sim, que diz não, com amor, com carinho, que disciplina o filho. É você, pai, você, mãe. Não é a escola, a igreja. A escola ajuda, a igreja ajuda, mas é você. Aonde quer que você esteja nesse momento. Que você possa refletir sobre isso que conversamos. O seu filho precisa receber sim,
mas precisa, num momento ou outro, com carinho, com amor, dizer: não, não, filho, aqui não dá, nem para mim, nem para você. O filho vai chorar, vai espernear, mas você vai dizer: filho, não, não. Dói no coração, eu sei disso. Mas é muito melhor a gente dizer não hoje para os nossos filhos do que a polícia, a justiça, ter que dizer não para ele lá na frente. E aí fica difícil. Que Deus te dê sabedoria, pai. Que Deus te dê sabedoria, mãe. Não é fácil. Tem mãe que diz: eu não sei dizer não para minha filha. Tem pai que diz: eu não sei, não tenho condição. Professor, não tenho condição. Quando meu filho pede uma coisa, eu não tenho condição de dizer o não. Tem que dizer. Tem que falar. Com amor, com carinho. É uma forma, e a melhor forma de disciplina é saber dizer não com firmeza. Com amor, mas com firmeza. Com amor, com carinho, mas com firmeza. Que Deus te abençoe. E que você peça sabedoria de Deus para poder lidar com a educação do seu filho. Um bom dia. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal para podermos conversar mais. Está lá no YouTube, né? Professor Simão Moraes. E um abraço e um bom dia para todos vocês que estão nos escutando.